Ok? Opa! Eu fiz, eu fiz uma live quarta-feira passada com a Stephanie, que é uma amiga do Rio de Janeiro, professora também, e ela tá em Bali. E, puta, caiu umas 3 vezes, meu, foi muito, muito louco, viu? Mas tudo bem, nós Vamos vamos, voltando, vamos estamos voltando. voltando, não dá para começar tudo de novo, nós vamos É, daqui para frente, ok? Aquele, aquele pedaço a gente não vai conseguir salvar, é, entendeu? Ele não vai me permitir. É, só para a gente deixar registrado, né? Lalit Mohan e Carol na live sobre alimentação védica. A Carol já se apresentou, falou do processo dela de transição da alimentação e ela me deu uma devolutiva da mesma pergunta sobre como vem sendo o meu processo, né? Bom, eu estou no meio do yoga como professor há 17 anos, né? E dentro desse processo de estar dando aula, de estar as coisas foram acontecendo também, né? Eu confesso a você, quando eu comecei, eu também era um churrasquento de marca maior, né? Porque trabalhava numa empresa e o pessoal saía para fazer saída de férias, né? Juntava aquele monte de gente e o que virava? Virava churrasco, né? aham. E churrasco, bebida e aquelas tranqueira toda, né? Então, mas com o yoga foi me mostrando esses caminhos, e eu já lia bastante, tinha interesse, mas eu não era uma pessoa que eu me voltava para isso. Eu não tinha essa preocupação. A minha preocupação maior, o meu foco maior era a prática em si, eram os estudos, e com o tempo eu fui percebendo o meu corpo começou a rejeitar. Principalmente, eu tenho tenho um tema no yoga, né, que eu adoro, que tem pouca literatura, que é Pratyahara. Pratyahara é os sentidos. Então, isso é o que mais me fascina, é a percepção dos sentidos. É como que você, enquanto pessoa, né, enquanto os corpos que nós temos, a mente, como ela funciona, e ir se conectando com essa coisa de percepção dos sentidos. Eu sempre gostei muito dessa abordagem e comecei a perceber que era isso, né? Os sentidos começaram a ficar mais apurados. Cheiro, olfato, tudo, né? O tato, até o cheiro, às vezes, de outras pessoas, da própria pessoa, né? E isso começou a me chamar muita atenção, né? E o alimento, então, pelo amor de Deus, o cheiro do sangue, quando ia num mercado, tinha que passar por uma parte que tinha os bezerros lá, tudo morto, né? Isso me agredia muito, eu tinha que desviar, eu ficava realmente assim, muito, muito mal com essa situação, com essa condição que eu estava vivendo. E isso eu fui me afastando, mas na família era aquilo, né? Como você falou, todo mundo ali, sabe? Como é que você faz, né? Então, eu passei a produzir o ghee, eu me alimento muito com o ghee, né? Sempre faço minhas preparações com ghee. Aqui no Ashland, inclusive, eu enterro o ghee. Agora, no começo da quarentena, eu desenterrei um ghee com 8 anos e tá Nossa, lá, intacto, tá postado, tá lá no feed, tem uma postagem sobre isso, é que um é tesouro, né? fantástico. Oi? É Oi? desenterrar um tesouro, né? Puxa, na Índia todo mundo sabe disso. Um ghee é um pote de ouro, realmente os benefícios que ele traz, né? Então eu fui fazendo essa transição assim, sem forçar meu organismo ou forçar a minha mente. Eu nunca me cobrei, porque eu acho que o grande lance é esse, Carol.
O grande lance é a pessoa ir no tempo dela, conforme o desenvolvimento, o crescimento dela, né? E assim, aonde ela está habitando, aonde tem as pessoas no dia a dia, ela vai percebendo essas coisas, né? Basta ficar atento, né? É um estado de percepção. Então, foi desse jeito minha transição, né? Uhum. É uma coisa assim, delicioso, é muito bom lembrar disso. É delicioso e natural, né? Como você falou. Natural, É natural. sem esforço, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você não come carne? Ai, mas você vai comer só arroz hoje? Ah, mas é um processo que às vezes dói, né? O pessoal aqui hoje fez um pão maravilhoso, o cheiro tava aqui no corredor, eu falei, ai meu Deus, hoje é dia de arroz e lentilha só. Sim, Mas tirando isso, você muda quando você acha graça você, na sua nova alimentação, né? Nos seus novos sim, hábitos. Quando isso faz sentido não só para sua cabeça, mas para o corpo também, né? com certeza, com certeza. Mas vamos lá, Carol, deixa eu, dentro desse conceito védico da alimentação, explica então para nós. Eu acho que agora é a hora que o pessoal quer te ouvir mesmo, hein? Uhum. Explica então para nós, com certeza. Fala para nós sobre os pilares dessa alimentação tão maravilhosa, desse conceito védico no trato do alimento. Explica para a gente um pouco sobre isso, em que se baseia, né? Como é esses pilares da alimentação védica. Não sei, agora eu senti aqui, primeiro, antes de falar qualquer coisa, agradecer aos meus mestres, né? As pessoas que me ensinaram, o Andreas, a Maíra, de Saúde Alimentar, Ricardo, Marisiberg, nutricionista maravilhosa, Sonali Shindri, lá da Índia, tantas pessoas maravilhosas, Edson da Sankhya também, maravilhoso, eu aprendi Sim, muito com eles e, assim, tudo que eu vou falar é o que eu aprendi com eles, né? Então, acho que vale a pena aí sim, agradecer a eles, né? Mas, bom, então o que eu vejo assim no Ayurveda, né? Quando as pessoas me perguntam o que é esse Ayurveda, né? Uma palavra estranha para muita gente. Essa ciência que estuda a vida, né? Estuda a saúde por meio dessa interação com a natureza, tanto a nossa natureza quanto a natureza lato sensu, né? Como a gente interagindo com o ambiente que a gente vive, né? A minha alimentação com certeza vai ser diferente da alimentação de uma pessoa que mora no Polo Norte, na Europa, na Ásia, né? Então a gente é muito parte dessa natureza do nosso meio e é por isso que a gente tem que pensar dessa forma, né? E é por isso que eu acho o Ayurveda tão, tão lindo, tão bonito e faz tanto sentido para mim, né? E aí começa um dos pilares, né? Um dos pilares é a gente entender a qualidade do alimento, né? Então, quando você olha para o alimento, você tem que entender. Um exemplo que um professor meu usa muito, o Edson, ele fala assim: não dá para trocar uma carne por um brócolis, que é por causa da proteína e tal. Não, eles têm qualidades totalmente diferentes, né? Para o Ayurveda, né? A gente pensa nas qualidades de quente e frio, seco e oleoso, pesado e leve. Então a gente tem que pensar, né? Um alface é um alimento super leve, super seco, né? E por outro lado, uma raiz é um alimento super mais pesadinho, né? Veio da terra, né? Então sim, essa conexão com os elementos também. Então entender a qualidade do alimento, a forma como ele é processado também, né? A forma como você cozinha, né? Tem se você vai fazer ele cozido, né? Que você vai trabalhar nele, né? Com água, né? Se você vai assar, você vai tirar um pouco da água, então às vezes é melhor para algumas pessoas, por exemplo, pessoa que é mais cafa ou está com problemas de cafa, está com excesso de sim, água, seria bom um alimento mais assado, que tira um pouco da água. O alimento no micro-ondas, né? Tipo, é indicado isso? Eu acho que não, eu não tenho nem micro-ondas em casa. Então, assim, é para você pensar como você está processando aquele alimento, né? Como que você está fazendo sim. o alimento. Tem também, até dar uma coladinha aqui, as combinações dos alimentos, né? Que não é tudo que vai com tudo, né? Que nem a gente fala, né? No Ayurveda, para não combinar carne com lácteos, para não combinar fruta com leite, né? O brasileiro adora bater uma vitamina com leite, né? Aliás, a gente adora Sim, leite. com A gente certeza, adora, não se a gente combina. adora pôr
o É. queijo em cima, né? Putz, grilo. São combinações que não são boas, mas por outro lado tem os antídotos também, né? Sim, O que você pode colocar para ficar uma combinação boa, né? Por exemplo, um molho de tomate que é ácido, você vai lá e coloca aquelas ervas frescas, né? sim. As ervas italianas, elas ajudam a equilibrar aquela acidez. Então é muito legal você entender essas combinações. É muito importante você entender como usar os alimentos dessa forma, né? Tem a combinação, tem a quantidade, né? Que a gente deve comer a quantidade adequada, né? Uma professora minha, a Marise, ela fala que a gente tem que comer o que cabe aqui na nossa mão por refeição, né? É, Pita pode comer um pouquinho mais, assim, né? Porque tem um é. bom acne. E o Cafa teria que colocar isso aqui de especiarias para conseguir digerir melhor. O Walter já fica aqui mesmo. Nossa, Mas né, a gente tem que ser comedido também, né? Porque às vezes a gente come por emoção, por impulso, porque tá gostoso e tal, mas sim, a gente não tá pensando quanto que a gente precisa, né? sim. E não que eu faça isso certíssimo, né? Às vezes eu como demais também, mas a gente tem que tentar observar isso sempre, né? O que a gente consegue comer. E eu acho importante, legal também falar que nessa questão da quantidade, o que a gente coloca de cada coisa, né? No Ayurveda a gente fala de colocar dessa capacidade do estômago que a gente tem. Colocar metade de alimentos sólidos, um quarto de alimentos líquidos, contando sopa ou uma água morna que você vai tomar Sim, durante, e deixar um quarto vazio para que você tenha movimento para fazer a digestão, né? Não encher tudo, porque senão se o sim, estômago ficar lá lotado, você não consegue fazer a digestão, né? com certeza. O local também é um outro pilar também, para onde você tem que pensar de onde vem aquele alimento, né? Quanto mais próximo de você, melhor, né? Com certeza. Você está acostumado com aquele clima que o alimento foi produzido, então Perfeito. assim, aquele Isso é é o alimento adequado para você, né? E correto. de preferência um alimento orgânico, um alimento produzido com amor e não com um monte de veneno, um monte de, né, Sim, agressão, né? Carne, né? Como que é produzido aquilo, o ambiente horroroso, né? Então assim, pensar no local, tanto o local que da onde vem o seu alimento e como você vai, onde você vai se alimentar também, né? Tem que ser um local limpo, bacana, tranquilo, né? Então, sim. acho que é uma outra coisa que a gente pensa. O tempo, que é o momento certo para comer, né? De preferência, um momento que o seu acne esteja forte, né? Seja um momento certo, seja o horário do café da manhã, almoço, a janta, e lembrando que durante o pico do horário pita, né? O pico do sol é o horário pita, então é onde a Sim, gente pode ter uma refeição um pouco mais pesada, né? Das 10 da manhã às 2 da tarde. É quando a gente pode comer algum alimento mais cru, né? Principalmente se a pessoa é pita, ela pode comer um alimento cru, não 100% cru, mas pode ter uma saladinha, porque é mais fácil de digerir, porque o acne está mais forte sim, nesse momento, né? sim. Tem as regras de ingestão, né? Como que você deve ingerir esse alimento, ou seja, também de novo falando do lugar calmo, lugar tranquilo, se você puder comer em silêncio, mastigar bastante, com Sim. consciência, olhando para o seu prato. Eu achei muito interessante essa última vez que eu fui para a Índia, eu vi o pessoal comendo com a mão, eu comia com o pãozinho, mas eu nunca enfiei a mão, sabe? Sim, Pra misturar sim. o arroz com dal, sabe? Nossa, é fantástico. Fantástico! E aí a minha professora, a doutora Sonali, falou, não, tem que misturar com 5 dedos mesmo, sabe? É, Porque cada um representa um dos elementos, né? perfeito, Terra, é. água, fogo, ar e éter, né? Então Isso. você vai lá, mistura tudo tal, e come, né? O dedão é uma colherzinha, né? Então, Sim, e é muito interessante porque você sente a temperatura do alimento, você sente a textura, então você meio que começa a digestão lá. Não só quando você está cozinhando, está subindo todo aquele aroma, seu acne está lá, oba, vem comida, mas quando você está sim, mexendo no seu alimento também, né? É muito interessante isso. E por final, o último, que são 8, né? O último pilar seria a pessoa que ingere. Então você tem que estar ciente da sua constituição, não só da sua constituição, mas do que você está precisando naquele momento. Ah, eu sou super pita, mas no momento eu tô toda constipada aqui, tô com super problema de cafa,
super Uhum. inchada. Então agora talvez, mesmo eu sendo uma pessoa super pita, talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais de especiaria picante para eu poder liberar esse cafa. Onde eu tô? Ah, Perfeito. sou super pita, Isso é mas agora fundamental. tá inverno. Só que agora tá inverno. Então, não é porque tá inverno que eu vou sair comendo cru. Sim. Não é porque eu sou pita que eu vou sair comendo coisa crua no inverno. Então, é entender a sua constituição, entender o seu corpo e procurar o alimento adequado para você naquele determinado momento, né? Perfeito, porque com tudo isso é que a gente vê o quanto é uma dieta perfeita, né? Principalmente algumas coisas que você falou, eu acho importante dar uma pincelada assim para o pessoal, que tem a ver com o perfil energético das pessoas. Ou seja, os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, ele não só está presente dentro do perfil energético nosso, como ele está presente em todo ser vivo, né? E também dentro de toda a constelação, de todo o nosso planeta. Por isso que, como você disse, tem o horário Pita. Sim, o horário Pita. Vamos começar da onde você deu o exemplo. Das 10 às 2 da tarde, horário Pita. Das 2 da tarde, das 14 às 18, é o horário Vata. Das 18 às 22, o horário Kapha. Repete das 22 às 2 o Pita e novamente das... Ixi, tomara que não caia. E das 2 da manhã às 6, o horário Vata, e novamente das 6 da manhã às 10, o horário Kapha. Então, tudo isso é importante ser observado dentro desse conceito da alimentação. Eu estou achando que Carol caiu. Carol? Estou te aguardando, Carol. Deixa eu ver se eu mando uma mensagem para ela, que eu não vou encerrar, para poder... Ok? Prontinho. Ai, que difícil. Opa! Sei. Nós vamos, Carol, nós vamos continuando. Não sai. Ainda bem que foi você agora, porque daí eu não encerrei, a gente não perdeu essa parte, tá vendo? Opa, ó. Então tem essas coisas da questão toda energética que influencia não só no ser vivo aqui, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, como em todo ser vivo e também em toda a galáxia, em tudo que provém do Criador, né? Que são os elementos, né? Aí você também falou sobre é curioso isso, né? Os outros acham estranho, mas às vezes a gente vai aqui no templo em São Paulo, eu frequento o templo, né? E é muito comum chegar e comer com a mão, né? Mas as pessoas que estão visitantes ou estão assim, eles acham estranho, né? E Nossa, é como você falou, comer com a mão é você ter uma colher, né? E às vezes a gente vem o caldo junto, né? Vem um alimento mais líquido. E mesmo assim a gente consegue manipular aquilo com as mãos, com outro alimento complementar. E é fantástico, porque, como você disse, como sabemos, os elementos estão aqui. Cada um dos dedos representa também um dos elementos. Então é importante isso, trazer esse estado de consciência para a alimentação. Eu acho fundamental isso, como você disse, a questão da região do alimento, isso é importantíssimo. Então, por exemplo, eu estou aqui no Ashland, olha o que eu tenho aqui que se perde. e aquela Mamão. fruta maravilhosa que você tem? Fala um pouco daquela fruta que eu fiquei curiosa. Putz, grilo, aquilo é demais. É. Mostera deliciosa. Nossa, Mostera é muito deliciosa. Olha, é fantástica. parece E ótimo. além
eu acho que deve ter alguma aqui, depois eu mostro pro pessoal. É, a banana, eu tenho 4 espécies de banana aqui. Eu tenho a laranja cavalo, que é aquela laranja para doce, a laranja champanhe, o figo da Índia, a mandioca. O que você plantar dá, caramba. Então, eu acho que essa é a maior riqueza do planeta, sabe? Com É a certeza. pessoa rica, é a pessoa que tem comida em casa. Ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Em Sim, tempos com de certeza. escassez, a gente fica pensando se vai ter desabastecimento. Quem está se dando bem é quem tem só, tá autossustentável aí, né? E aprender a lidar. Ah, não tenho batata doce? Come mandioca, sabe? Sim, com certeza. O que está E, crescendo aí perto de você? Hoje eu, e hoje eu comi abundância, Carol. Carol, abundância. Eu vou para o estúdio em Santo André, eu levo sacola de limão cravo e eu dou para as pessoas. Chuchu, eu não planto chuchu, eu não planto banana, eu não planto nada. Tudo que eu tenho aqui, Carol, tá nascendo aqui. Agora, é claro, né? Eu ponho. É importante essa intenção de você cuidar e de você, sabe, ter um aspecto devocional com a natureza, porque nós somos ela, né? Nós só estamos em outra forma. Só estamos em Exato. outra forma, né? Nós todos É temos os isso. mesmos elementos, né? Os mesmos Com elementos. certeza. Com É. certeza. Carol, a gente conversou também e eu achei muito legal o que você fez, que você abriu um linkzinho para perguntas e, e você comentou comigo que já tinha algumas perguntas. Então eu acho bem legal a gente responder um pouco e você fala o nome da pessoa, diz a pergunta e traça um comentário para a pessoa que está aqui aguardando isso também. Carol, por favor, vamos nessa? Legal. Vamos, eu tenho aqui as perguntinhas anotadas, só não tinha anotado o nome das pessoas. Algumas eu lembro, algumas eu não lembro, mas vou deixar aqui. Bom, então, a primeira pergunta que me chegou aqui é alimentos para labirintite e tontura. O que é bom e o que não é bom, né? E é um pouco complexo, né? Porque pode ter inúmeras causas, né? Precisaria de um diagnóstico médico, não é simples assim, né? Mas o que, olhando assim, né, muito rasamente, né, o que a gente poderia pensar, que aí quem fez essa pergunta foi a Si Lopes, que eu vi que ela entrou logo no começo da live. Sim. O que a gente poderia pensar é que seria um problema de vata na região da cabeça, né? Pode ser, né? Provável que seja, né? Não estou falando que é, mas provável que seja. Sim, veja E bem, só uma parte, Carol, que você falou sobre um provável distúrbio de vata. Tanto eu como a Carol somos professores de yoga e somos terapeutas, nós não somos médicos. Tá? Então, só deixando claro isso para as pessoas. O trabalho, o nosso trabalho aqui hoje é estar falando dentro de uma visão terapêutica e não médica, não clínica. Tudo bem, Carol? e mesmo como terapeuta, né, a gente precisaria ver a pessoa, entender todas Sim, as outras condições para entender se realmente é isso, né? Mas, levando em consideração que fosse um problema de vata, no caso, que seria um problema de vata, um distúrbio por excesso de ar e espaço, né? Secura, as características de vata, secura, excesso de movimento, frieza, né? O que eu pensaria de ouvir isso, o que eu tentaria, o que eu recomendaria para a pessoa não seria exatamente na alimentação, porque é um problema que está aqui ainda, né? Não está na digestão, ou falaria alguma coisa da alimentação, mas eu precisaria olhar o resto do quadro. Mas eu sugeriria a questão do óleo de gergelim prensado a frio, morno, massagem na cabeça, né? Uma massagem sim. bem relaxante, gostosinha, pingar 2 gotinhas em cada ouvido antes de dormir. Ou nas narinas também, 2 gotinhas nas narinas, né? Canapurana ou náusea. Eu acho que poderia ajudar. Eu acho que se eu fosse assim, eu dava uma tentadinha. Sim. Pensando se fosse, né, pensar na questão do vata na alimentação também, então seria trazer alimentos, evitar alimentos frios, bebidas frias, alimentos muito secos, né, tentar trazer um pouco de
deixar o alimento mais quente por meio Mas que cozinhando, né? Cozinhando com água de preferência, né? Porque o vata também é seco, né? Não basta assar, né? Então seria cozinhar com água, usar especiarias mais quentes, não tão apimentadas, mas os picantes leves, como a pimenta do reino, mas sem excesso, o cominho é muito bom, né? O cominho é tridosha maravilhoso, fantástico. fantástico. E tentar usar à noite, principalmente, evitar a comida fria à noite totalmente, tentar ter mais creminho, mingauzinho, sopinha à noite, né? Com um pouquinho de especiarias, gengibre é maravilhoso também. Então eu pensaria em dizer isso para a pessoa que me perguntou de tontura e labirintite. Você teria alguma coisa para acrescentar em relação a isso? Dentro desse conceito, o que você falou, eu concordo com tudo isso. É sempre importante a gente observar a qualidade do alimento, o que você falou também sobre frio e tal, porque a própria predominância do vata é ser frio. Então, a gente tem que observar esses detalhes. E concordo com você nessa questão de que, primeiramente, tem que se observar a cabeça, né? O distúrbio em si não está se fazendo no gastrointestinal, e sim na cabeça. Então, um bom trabalho que eu recomendo para os meus alunos quando estão com desequilíbrio em vata e é o tratamento para enxaqueca, que é fantástico. Você pegar uma bandagem, pegar um gaze, né, e enfaixar a sua cabeça, né? Então, sabe aquele pessoal que usa turbante no deserto, no sol? Por quê? Porque é deserto, porque é quente, porque é excesso, né? Está em excesso, então precisa conter o vata, né? Isso é muito bom para conter o vata, né? Ou se não, quando você falou da massagem, sim, no Abhyanga já é sabido que o procedimento ideal para uma massagem Abhyanga num vata é o quê? Muito óleo. O vata precisa de óleo, né? Então, uma boa oleação na cabeça, né? Realmente, isso massagear determinados pontos, né? Inclusive alguns pontos marmas que nós temos na cabeça, e é importante observar isso. Alguns pontos, é importante ter muita pressão, exatamente para poder aquietar, acalmar. É aquela coisa de você conter, né? E de preferência os ambientes, né? Às vezes o vata tá assim, mas a pessoa ela tá mais acelerada ainda. Ela não perde ela tá naquele embalo da coisa. Então ela também precisa aprender a se recolher, né? Isso é muito importante. Né, um exercício respiratório, né? Sim, sim, Parar, evitar muito estímulo, principalmente à noite antes de dormir, com certeza. perfeito. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Assim, que a gente tá Muita, falando de muita coisa. mas tem muita coisa que dá para fazer, né? E acho que o legal da Ayurveda é isso, você vai tentando as alternativas na sua vida e vai se conhecendo Possibilidade. dentro disso, né? Eu sempre falo para as pessoas sobre possibilidades. Até a questão da transição do alimento. Eu digo para as pessoas, não é porque eu estou assim que os meus alunos têm que fazer a mesma coisa. De jeito nenhum. Exato. Eu sou uma referência apenas uma referência. E aí, a transição tem que ser passiva. Ou seja, eu digo para as pessoas, você não tem que mudar nada. Você tem que experimentar o novo. Experimenta acrescentar isso, né? Dentro desse processo, que você vai ver que a coisa vai acontecendo, né? Tem mais perguntas? Temos várias Vamos lá. perguntas. Teve uma que chegou aqui meio que por último, que eu achei interessante, né? Ele perguntou se como usar as massalas para equilibrar os doshas, né? Então, masala, para quem não sabe, é uma mistura de temperos, uma mistura de especiarias que você moe os temperos, deixa eles e mistura eles. E quando você vai cozinhar, você usa aquele mix de temperos de uma vez só. Sim. E eles ajudam muito, né, no equilíbrio dos doshas, né, principalmente, né, aqui de novo, não falando, eu sou pita, então eu sempre vou comer um negócio anti-pita. Eu sou
vata, sempre vou comer um negócio anti-vata. Não, tem que olhar o que você precisa naquele momento. Naquele momento. Então, assim, as masalas são muito legais, né? Você juntar todos os temperos que você sabe que fazem bem para você, ou que se você sabe que são bons para um determinado momento, é ótimo, né? Tem muita masala anti-vata, anti-pita, anti-kapha, e eu acho que elas são maravilhosas. É você entender qual tempero serve para esfriar, por exemplo. Hoje eu quero uma coisa que esfria um pouco. Então, usar o coentro, usar o cardamomo também é bacana, né? O próprio cominho, que ele é um picante pequeno, mas é leve, né? Tem até se você for nas bibliografias, você vai ver que ele tem uma discussão em relação à potência dele, se é quente ou se é fria, né? Uma vez estava discutindo com o pessoal, cada um achando uma coisa num livro, porque ele é tão maravilhoso que ele é bom para equilibrar tanto o frio quanto o quente, né? Se você precisa esquentar um pouco, né, num vata, você vai colocar picantes mais leves, vai colocar uma canela, um cravo, não muito cravo, uma pimenta do reino com parcimônia também, uma noz moscada. Agora, se você quer o kapha, que é frio e aguenta bastante, você já pode colocar uma pimentinha mais forte, pode colocar uma semente de mostarda. Então, é legal você ter esse conhecimento dos temperos para colocar quando você vai cozinhar, né? E ajudar, né, para equilibrar, né? Se você tá com uma azia, tá com queimação, vai lá e coloca uma coisa mais fria aqui. O coentro, por exemplo, o coco mesmo, né? Eles ajudam muito, né, para resfriar o corpo, a água de coco, o coco em si, eu acho que eles são mágicos, né, quando você precisa resfriar. Sim. Muito bons. Bacana isso, hein? Uma coisa a acrescentar em relação às especiarias aí, Veja bem, eu acho fantástico essa coisa das especiarias. Eu gosto de, assim, voltando àquela coisa da percepção, eu gosto da massala, mas eu faço ela na hora, né? Então, eu gosto muito de raspar o gengibre e em todos os alimentos eu uso gengibre, em todos, né? Então, toda a preparação eu uso o gengibre, né? E junto com ele, o cheiro é transformador. Então, você põe uma coisa, põe outra e aquilo vai fazendo essa alquimia, né? Então, eu gosto muito de observar isso, né? Eu uso todos esses temperos e alguns hoje eu não quero esse, hoje eu quero esse. Hoje eu quero mais pimenta, né? Então, geralmente numa massa eu gosto de pôr mais pimenta, eu gosto de deixar ela mais forte mesmo, exatamente porque, poxa, você sabe, você já é massa, já é pesado. Então, já é instintivo, não é que eu pego uma receita e, não, precisa ser assim, não. Você sabendo a qualidade do alimento, né, você já vai direcionando o tempero. A massala é muito bom para quem está começando e às vezes tem alguma coisa assim dentro da massala que de repente vai que a pessoa também não pode ou não tem o hábito, né? Então, ela fazendo, eu acho mais legal, né? É isso que eu acho legal acrescentar aí pro pessoal. Total. Eu acho assim, a massala é legal também para você experimentar uma coisa diferente, né? Sim, sim. No começo eu falava, nossa, eu não conheço. Nem a safétida. Nossa, que legal. Primeira vez É que fantástico. eu trouxe a safétida, eu falei, nossa, que legal, sabe? Você substituir o alho, não que o alho não seja maravilhoso, mas tem dia que você não quer usar o alho, né? Você quer tentar manter a mente mais sátrica, né? Sim, então, A safétida é bem interessante, tem um cheiro diferente, é todo estranho, é uma resina, né? Muito sim. legal. Você falou do alho, eu quero assim acrescentar o seguinte, e além de eu ter essa alimentação nesse princípio védico, eu sou Vaishnava, então eu respeito o princípio da alimentação dentro de uma dieta mais Vaishnava. Ou seja, eu não cozinho com alho e cebola, né? Alho e cebola para mim não existe, né? Há muitos e muitos anos, né? Então são alimentos assim que, sabe, tá fora do meu cardápio, né? Mas isso é um princípio meu, eu só estou esclarecendo que tem dentro desse conceito védico, dentro do conceito hinduísta, também essas questões, né? De que determinados alimentos...
Tem gente que acha que o alho, ele não ayurvédico, né? Que ele é proibido no Ayurveda. Na verdade, não. É numa Não, não. questão de... São outros princípios, São outras... outros princípios, exatamente. Não, no Ayurveda você pode comer tudo, inclusive se a pessoa estiver até a carne, dependendo do que for, um acompanhamento médico adequado, a pessoa vai chegar e vai falar: olha, meu, você está precisando comer um pedacinho disso aqui, sabe? Só 40 não é gramas, permitido industrializados, né? exatamente. É que quando a gente fala dessa maneira, dá a impressão, que nem você falou do micro-ondas, do enlatado. Eu acho, Carol, eu acho não, tenho certeza. O princípio para o processo de transformação é prestar atenção em começar a não consumir esses produtos assim, né? Os que estão enlatados, porque, meu, onde já se viu uma caixinha de leite durar 6 meses, Carol? Se você tira o leite da vaca, de tarde ele já está coalhado. E aí as pessoas consomem uma coisa que, sabe? É. Então acho que mais importante é Deu até isso. corações aí com essa. Também tem corações meus aqui, Poxa pensando. vida, É. que bom. Então é isso que eu acho que é importante. A gente está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Poxa, vai no mercado, vai na parte da feirinha, pega as coisas e outra coisa que é fundamental é as pessoas não ficarem reaproveitar um alimento do almoço para o jantar, de um prato para outro, legal, positivo. Mas às vezes a pessoa cozinha um puta monte de comida, que nem agora. Eu vi isso acontecer. Ah, vou cozinhar a semana inteira porque estamos na pandemia tal. A pessoa não quer ter trabalho, aí ela cozinha, deixa tudo no congelador. Quer dizer, tem que tomar certos cuidados também, né? Porque não é por aí. Perde todo o prana, né? Quando você Perde congela todo o prana. ele envelhece, perde todo o prana. Tem aquela diquinha, né? Eu gosto de dar essa diquinha, porque às vezes o mundo não é perfeito, né? Às vezes a gente Sim, tem que comer um alimento congelado, às vezes você vai perder o seu brócolis se você não congelar, porque você tem muito sim, brócolis. Então, se você congelar, mas se você vai lá e depois dá uma acordadinha nele, né? sim. Refoga suas especiarias, né? E dá uma acordadinha no seu alimento, é outros 500 já também. É Não outra. vai ser aquele prana máximo de você fazer o alimento fresco, comer um negócio maravilhoso, mas vai dar uma ajudinha aí para você comer uma coisa mais saudável, né? Bacana, bacana. Tem mais pergunta aí? Fala mais. Temos mais perguntas. Aqui alguém me perguntou: muito gengibre pode causar desequilíbrio? Eu entendo que sim, né? O gengibre é tridosha, é maravilhoso, ele fortalece o acne, ele é maravilhoso. Só que ele, em excesso, o fresco pode causar um pouco de queimação, né? Pode aumentar um Sim, pouco aí, principalmente o pito. Então, né, o que eu às vezes recomendo é tentar usar o gengibre em pó de boa qualidade, que ele não é tão picante, né? Para um uso maior, assim, pode sim, usar o gengibre em pó para quem é um pouco mais sensível, que eu diria, né? perfeito. Tem uma pergunta da Carol aqui que é: como a dieta interfere nas emoções e vice-versa? Gostei bastante dessa pergunta. E eu acho até que você vai ter uma participação boa aí, né? Porque o que eu penso, né, dieta e emoções, eu sempre penso nos três gunas, né? Do Sattva, Rajas e Tamas, né? Sattva é Sim, essa energia mais equilibrada, suave, limpa né? Como eu digo aqui, eu até tinha notado uma palavra que eu sempre uso, pura, né? Pura, que é a pureza, clareza. sim, E que está nos alimentos frescos, né? Integrais, cozinhados com amor, né? E puros, enfim. O rajas, que estão nos alimentos que são mais apimentados, que é a energia de movimento, de agitação, que está nos alimentos mais apimentados, nos alimentos estimulantes, cafeína, chocolate, que o rajas é um pouco necessário, o tamas também é necessário, mas assim, o rajas também é necessário, mas não deve, a gente tem que pensar sempre em tentar ter uma alimentação mais sátrica possível, né? Tentar ter mais de sátiva do que dos outros gunas. E tem o tamas,
que é uma energia de inércia, né? De peso, de inércia. Sim. Que são os alimentos velhos, as carnes, os alimentos de baixa energia, né? Então, quando você se alimenta de um alimento com essas características, a sua mente também, né? Porque esses são características da mente, né? Rajas, tamas e tático. São características da mente. Então, se você se alimenta desses alimentos, essas características vão interferir em você também, né? Com certeza. E por outro lado, né, que ela perguntou, e vice-versa, né? Como que as minhas emoções podem interferir nos meus alimentos? O que eu diria aqui, o que eu pensei aqui foi exatamente isso. Quando você vai se informando, estudando, né? Por exemplo, né? Muitas pessoas que fazem yoga, né, vão automaticamente parando de comer carne, vão se alimentando de uma forma mais saudável e leve, porque senão você não consegue fazer, mesmo porque você não consegue parar para meditar, ou você não vai conseguir fazer um asana para te preparar para a meditação, entendeu? Porque aquele alimento vai te deixar perturbado de alguma forma, né? Então você vai ter uma alimentação mais sática para poder... vai ser meio que automático, você vai procurar isso, né? Dependendo do seu estado de espírito. Da mesma forma que quando a gente está mais nervoso, mais carente... Ai, não. Caiu. Puxa vida. Você não sabe. Opa! Acabou a luz aqui Nossa! na rua inteira. Acabou a luz. Acabou a Carol, a luz. essa live tá mais do que a que eu fiz com a menina em Bali, com a Stephanie. Nossa, gente. Mas tá valendo. Acabou a luz. Estou aqui faz 2 semanas, acabou a luz nenhuma vez. Putz, grilo, hein? Mas tá certo. Ana Maria Camburi também acabou a luz aí, Ana Maria, que acabou. Aí, ó, tá vendo? Acabou a luz também. Ai, meu Deus. Ah lá, tá vendo? Me conta, Lalite, o que você ia falar? Que eu quero muito saber a sua opinião sobre essa questão como os alimentos influenciam na mente. Então, dentro do princípio Vaishnava, é importante observar o seguinte: o que mais se pondera é a devoção, o estado devocional que você põe no alimento. Então, não resta a menor sombra de dúvida, tudo isso que você falou está correto, dentro das propriedades dos alimentos sátivico, rajásico e tamásico, né? Então, a gente procura se alimentar, claro, dentro de um conceito mais para ter um estado de humor mais satívico, né? Ou seja, um alimento mais leve, um alimento mais adequado, aquela questão da região, tudo isso que nós estamos respondendo se resume na questão energética mesmo, né? Ou seja, o próprio alimento, ele já traz uma energia. Então, veja só a carne, né? Ela traz o quê? O princípio da morte, o princípio da agonia, o princípio do sofrimento, esse é o princípio que ela traz, né? E aí, a pessoa se alimenta disso. Então, energeticamente, ela vai ter um estado de humor, com certeza, mais para esse tipo de dosha, né? Para esse tipo de alimento que ela está comendo, com certeza, né?
Outra coisa que é importante se dizer, na devolutiva, né, o que seria de volta. Quando a gente faz a preparação, né, nós fazemos a preparação exatamente com muito amor e pensando em oferecer o alimento para Krishna, para Deus. Ou seja, o alimento ele é uma coisa sagrada, ele é como se nós comêssemos o remanescente de Deus. Aquilo que nós comemos depois. Sim, com certeza. Nós preparamos para servir. Esse é o nosso papel aqui. O amor não está no coraçãozinho, porque o coração é uma coisa física. O amor está na alma. Né? É a partir daquele estado de humor da sua alma é que você transforma isso, o alimento, faz a alquimia, a intenção que você põe, né, no prato que você está fazendo, né, e depois vem essa questão da gente oferecer o alimento, né? Então, nem que seja, falar isso na prática, nem que seja. É que entrou uma pergunta aqui interessante, que pode até se chamar a atenção, prejudica o entendimento dos iniciantes. Eu posso até falar sobre isso. Aí vem essa questão da gente oferecer o alimento, né? Então, o oferecer é o alimento ali no seu prato, você ainda, assim, fazer a sua oração, fazer sua prece, como isso era muito usado há tempos atrás e vai se perdendo. Vai se perdendo por quê? A pessoa tem o hábito do soneca. Aí ela sai de casa atrasada, ela não se alimenta em casa. Ela não faz nada, ela se alimenta no caminho, na padaria, ela come, sei lá, uma tranqueira e continua assim durante o dia, né? Então, quer dizer, não existe uma preocupação hoje das pessoas cozinharem o alimento, prepararem o alimento, e esse é o grande fator determinante. A questão da pessoa comentou sobre que pode prejudicar, né? Pelo que eu estou entendendo, a pergunta está metade só. Não, acho que ela está dizendo, a Estela é a mãe do Fernando, meu grande amigo, que olha só, Fernando, falei de você. Ela está falando que os termos que a gente está falando indo podem atrapalhar um pouco o entendimento de quem não tem tá. Perfeito. Prévio, né? Então vamos tentar falar um pouco mais claro. Pode deixar, dona Estela. Tá bom. É que assim, quando a pessoa realmente não tem essa proximidade, eu sei que fica mais difícil, né? E como a gente está muito habituado, a gente acaba usando, soltando. Eu tento falar nessa linguagem, mas é que acaba dificultando. Me desculpa então, né? E manda outra pergunta. Qual que é a outra que fizeram aí para você? Então, em relação ao oferecimento, né, eu só queria fazer, que eu não falei lá na prática, quando a gente, nos princípios, de oferecer o alimento, até agradecer o alimento, né, independente de quem você acredita, em quem você acredita, só a mãe natureza que está provendo esse alimento, né, ainda mais quando é íntegro, né, não é a Carol, você já conversou com o pé de chuchu? Olha, pé de chuchu é simples. não, é só conversar. É conversar com o pé de chuchu, é conversar com o pé de bananeira, com o pé de mamão, sabe? Você troca uma ideia, olha, é só fruto, é só coisa gostosa. Verdade, verdade. Vou para a próxima pergunta aqui. Então, falamos das emoções. Um amigo meu me perguntou aqui, ele falou que ele é um vata vegetariano, e às vezes ele sente que o intestino dele solta quando ele come queijos e iogurte, né? A Lilian ali, maravilhosa, falando aqui de honrar a terra. Oh, voltou a luz! Tá acontecendo de tudo! De tudo nessa live, olha só. 4G ainda. Já sugeriram aqui um novo encontro para nós, hein, Carol? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer um novo encontro. Então, o que eu teria para falar aqui em relação ao queijo e ao iogurte que pode soltar o intestino do vata, né? O vata é uma característica aqui, explicando especialmente para a dona Estela, é uma pessoa que tem essas características de
muito ressecamento, muito movimento, frieza, tipo, a pessoa tem o tato mais frio, né? É mais magrinha normalmente. Então, essas pessoas normalmente têm o intestino mais seco e mais irregular. Às vezes tem um intestino solto lá, né? Eles são irregulares em tudo. Então, assim, o problema do Vata é a regularidade. Então, explicando aqui para ela, essa pessoa que tende a ter um intestino mais contido, mais constipado, e às vezes tem um intestino solto por causa de queijos e iogurte. O que eu diria aqui é que os lácteos, né, em geral, eles, principalmente queijo e iogurte, eles são fermentados, né? Então eles causam Sim, essa irritaçãozinha, né? Então é sim, bem normal ele ter essa questão, né? E principalmente se for industrializado, né? Iogurte industrializado, queijo industrializado, o Vata, né? Seria legal ter um queijinho bem naturalzinho, tudo orgânico, né? Um queijinho de vaca feliz, se for para ter um queijinho. Um iogurte que você faça em casa, então faço aqui que nem aqui. Ontem minha tia fez iogurte, né? Pegou o iogurte que veio do copinho também, né? Mas você mistura com leite, ele vira iogurte de um dia para o outro, não sei exatamente como sim, faz. Aí ele já fica, né? E faz com leite fresco, né? perfeito. Eles não compram leite de caixinha, que eles compram aquele leite de garrafinha, que é um pouco melhor. Então, assim, seria a minha sugestão, já que você vai querer o iogurte e o queijo, tentar fazer um queijinho de vaca feliz com leite, um iogurte que você faça em Sim, casa, que talvez ajude aí na ajuda mesmo. digestão, né? E colocar umas especiariazinhas aí também, né? No iogurte, quando for comer, uma canelinha, alguma coisa para ajudar aí na digestão. Não sei se você tem Perfeito. alguma coisa para acrescentar aí, senão eu vou para a próxima. Não, Mas, eu só quero acrescentar rapidamente assim, de tudo que você falou do Vata, é, é importante deixar claro assim, além da seco e frio, mas o Vata em si, a predominância do elemento ar. O ar é o quê? É volátil, né? Então, se você percebe, se você constata, né? Poxa, o ar é volátil, ele é rápido, ele é seco. Então, ele tanto ele é o condutor, na verdade, né? Ele é o condutor, ele que conduz tudo e de uma maneira muito rápida. Então depende de como está o estado de humor, depende de as emoções da pessoa e o que ela está interagindo é que vai afetar a cabeça, é que vai exato. vir. E a sede do Vata é a cabeça. Então, completando aquela pergunta lá atrás também, da contenção e tudo mais. Então, é importante observar isso, né? E claro, como você falou, da acidez do alimento, dos laticínios, é que vai dar essa coisa agressiva, né? E aí, o que o Vata faz? Ele quer expulsar, ele quer tirar fora, com certeza, né? Então, acrescentando isso, né, Carol? Fala outra. Eu acho que pelo tempo que a gente começou, nós temos acho que 5 minutos, Carol. Tá. As três próximas perguntas são perguntas meio parecidas, assim. Uma perguntando sobre imunidade, que foi a Mari que perguntou, que eu imagino que ela também esteja pensando na questão do coronavírus agora, né? E da gente fortalecer nossa imunidade. Uma sobre constipação, uma outra amiga minha, que eu acho que eu não vou mencionar o nome, não. E a outra de uma alimentação leve para o outono que não forme tantos gases, né? Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, em relação a tudo isso é que o que seria bom para a imunidade, começando, né? Ter uma boa digestão, né? Tudo que a gente comer, a gente conseguir eliminar e absorver os nutrientes sem ficar com nada lá atrapalhando no organismo. Tudo que entrou ou vira nutriente ou vai embora pelo cocô, pelo xixi, o que seja. Porque o que fica vira toxina. Então, o que eu penso? Primeira coisa, quando eu penso em imunidade, é deixar isso fluindo muito bem, né? Evitar alimentos pesados que possam causar toxinas, né? Trabalhar bastante no Agni. O Agni aqui é o fogo digestivo, né? É o fogo digestivo. É o nosso fogo digestivo. Então, trabalhar no nosso fogo digestivo. Eu gosto muito, né, de manhã ter um ritual, né, pensando que à noite você vai metabolizar muita coisa, vai acordar com
com algumas coisas para eliminar do corpo, né, do dia anterior, né, precisa ir no banheiro, precisa eliminar, vai lá, raspa a sua língua, né, toma um copo de água quente para, né, pensando que é como se fosse uma lava-louça, né, você está tomando Sim, água quente, às vezes um limãozinho funciona como um sabão também, para limpar sim, tudo mesmo, né, e tirar as toxinas e manter o corpo limpo. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para a imunidade. com Lógico que certeza. agora a gente está no outono, inverno aqui, já também entrando na pergunta da outra amiga, que a gente tem que pensar que tipo de alimentação que a gente vai ter, né? O outono é uma estação seca, um pouco mais fria, então não é o momento da gente comer, tomar bebidas geladas, aliás, isso nunca é recomendado na Ayurveda. Com certeza. Quase não, né? É quase um não geral, né? Mas evitar bebidas geladas, evitar alimentos gelados, frios, né? Procurar, né? Se puder tomar água morna, chás digestivos durante Chás. o dia, né? É melhor do que tomar uma água gelada, com certeza, né? Porque se a gente pensar, né? Água gelada entrando, nossa temperatura não é gelada, né? Nossa temperatura interna é quentinha. Ela tem que transformar aquilo tudo em quentinho para conseguir digerir a água. Até a água precisa de esforço para digestão, né? Com Então, certeza. facilitar, né, para o nosso corpo, para que ele possa, se acontecer de entrar alguma coisa na gente, ele não precisa ficar pensando, eu tenho que digerir essa água gelada, esse sorvetão que já entrou aqui, eu preciso dar um jeito nele, agora estou trabalhando pra caramba, mas está entrando um vírus aqui, uma bactéria aqui. Não, deixa ele tranquilo aqui, deixa, né, seja gentil com a sua digestão, para que o seu corpo, se precisar, possa trabalhar em outros pontos, né, em outras coisas, né, de Sim, proteger de um vírus, cuidar da sua temperatura, que seja, né. Então, utilizar as especiarias, né, as especiarias que ajudam na digestão, principalmente nesse momento, eu acho muito importante, né. Evitar os alimentos processados, evitar o que faz mal, né. Eu perfeito. vejo que muita gente tem. Eu vi que o consumo de vinho aumentou muito, as pessoas têm bebido bastante agora na quarentena, né? E não é o ideal, né? Agora é um momento que a gente tem que ficar mais forte, né? Você vai ficar Sim, isolado em casa, não vai sair nem para pegar coisa do mercado. Você está pegando só as coisas da sua horta, tudo bem. Pode beber, pode dar uma abusada. Agora, se você está sim, exposto ao vírus, o ideal seria que você estivesse mais forte possível, né? Então, evitar de alimentos processados, pesados, uma fritura é super pesado, né? Um sorvete em si, né, também é super pesado. Um bife a parmegiana, né? O bifão lá com queijo em cima. Então, assim, evitar esse sim, tipo de alimento. Então, procurar, como o outono é uma estação fria e seca, né? Aqui vou vindo para pergunta sobre o outono, procurar de novo aqueles alimentos mais cremosos, mingau, uma sopa, um sim. ensopado, né, um dal, né, com arroz, tão gostoso, né? Eu adoro, né? Eu adoro. Um kitchen maravilhoso, tem receita de kitchen lá no meu perfil lá do Instagram.